E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos de volta com a leitura de Daniel, capítulo 10. Esse é um capítulo muito utilizado quando se fala de batalha espiritual, poderes, potestades. Será que está na Bíblia isso? O quanto que está na Bíblia? O quanto que é misticismo? Vamos dar uma olhada nisso e tentar entender o que se fala sobre Daniel, capítulo 10. Vamos lá? Então vamos começar com a leitura aqui, ó. No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, então já passou o Império Babilônico. Essa aqui é uma série de vídeos, né? Então a gente já viu muita coisa acontecendo na vida de Daniel. Ele está no momento do rei da Pérsia nesse momento. Daniel, que também é chamado de Beltesazar, então ele recebeu esse nome em homenagem aos deuses babilônicos. Lá quando chegou Nabucodonosor, Daniel teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro, tempos de guerra e de grande dificuldade. Então a gente já viu várias visões de Daniel, ele teve mais visões aqui. 2. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as 3 semanas. Tá? Então tem gente que fala, porque Daniel ele era vegetariano. Não, gente. Ele fala só durante esse tempo específico, né, não tinha provado nenhuma carne, até se passarem as 3 semanas. Ele ficou 3 semanas específicas com essa dieta, não era uma coisa que ele fazia sempre. Tá? É bom prestar atenção nisso. Ele até fala que está 3 semanas de luto. Né? Então pode ser que tenha morrido alguém, ou era um luto por conta das visões que ele teve, ou alguma coisa que não está contada aqui. 4. Em 23 de abril daquele ano, né, essas datas são aproximadas sempre, né? O calendário greco-romano não bate com o calendário lunar da época. Isso aqui é interessante para a gente ter uma ideia da época do ano, mas não leve muito a sério essas datas aqui. Tá? Até porque o nosso calendário é uma bagunça. Estava em pé próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro. Tá, essa figura aí é uma figura que se repete várias vezes no livro de Daniel. Né? A gente vê quando anjos, ou talvez até uma teofania, né? Uma apresentação do próprio Deus para Daniel, né? São mostradas dessa forma. Né? Uma roupa de linho, cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa. Então, você vê essa descrição, é interessante. Lembra muito a descrição de Apocalipse, de Jesus. Seu rosto faiscava como relâmpago, e seus olhos eram como tochas acesas. Então, pensa, é um negócio emitindo luz, brilhando. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz era como o som de uma grande multidão. Ó, Apocalipse, ele descreve aqui, ó. Eis que vi um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã e a neve, seus olhos como chama de fogo. Então, o olho, chama de fogo, bate com a visão de Daniel. E os seus pés semelhante a um latão reluzente. No outro era um bronze polido, mas é muito próximo, né? Como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a de muitas águas. Quando João tem essa visão, o que acontece com ele? Cair a seus pés como morto. Então é bem comum essa coisa da pessoa perder as forças e cair no chão. Em Apocalipse, quem que é esse? Não temas, eu sou o primeiro e o último. É o próprio Deus aqui, é Jesus. É uma apresentação de Deus de alguma forma. Tá? Com Daniel aconteceu algo parecido. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder. Assim fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então você vê ele caindo, né, aos pés de Jesus, de Deus, do anjo. Né? No caso, em Apocalipse, a gente sabe que era o próprio Deus ali falando. Né? A gente tem vários eventos desses na Bíblia, que a pessoa tem um contato com Deus e perde as forças. Se a gente olhar, quando Paulo está fazendo aquela viagem para Damasco, ele tem a visão de Jesus e cai.
Tem gente que fala, Paulo caiu do cavalo. Não tem cavalo na história. Né? Ele caiu e perdeu as forças. Tá? É essa descrição, é essa cena. Tá? A gente tem que olhar para o que está no texto. O pessoal enfia um cavalo na história de Paulo porque, porque deu o cavalo assustou, ele caiu e tal. Não, ele teve uma visão sobrenatural e caiu, né, perdendo as forças. Tá? Então ouvi o homem falar, e ao som de sua voz perdi os sentidos, e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Então, perdeu completamente as forças. 10. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs, ainda trêmulo, sobre as minhas mãos e meus joelhos. Então levantou ele, e o homem me disse, Daniel, você é muito precioso para Deus, por isso ouça com atenção o que tem a lhe dizer. Daniel é chamado de precioso, muito amado, né, dependendo da versão. É um elogio muito grande, né, vindo da parte de Deus. Preste com atenção o que tem a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. 12. Em seguida ele disse, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Então esse anjo começou a falar com Daniel e falou, relaxa. Desde o primeiro momento que você começou a orar, Deus ouviu a sua oração e eu vim. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então aqui começa uma das grandes polêmicas desse texto. É porque a gente vê um ser espiritual que se apresentou para Daniel, que veio para ajudar ele. Fala, Deus ouviu e mandou um anjo. Só que aí tem uma batalha. Por 21 dias, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu deixei ali com os reis da Pérsia. Então ele está descrevendo ali, teve uma treta ali, o rei da Pérsia não deixou eu vir, né, mas o Miguel veio e daí o Miguel está resolvendo lá com eles. Né? Você fala, do que eles estão falando? A gente vai ver que tem muita coisa, tentativas de explicar isso, desde a cultura judaica, tradição oral, né, tem versículos no Novo Testamento que apontam para isso também, mas nada deixa muito claro o que está acontecendo. Né? E eu tenho muito cuidado de afirmar coisas. Tá? A gente entende, tem um príncipe do reino da Pérsia, né? A gente está falando de algo espiritual aqui, né? Tem interpretações que falam, não, ele está falando do poder da terra mesmo, né? Mas um anjo vai ser impedido pelo poder da terra, precisa enviar um outro príncipe que é o Miguel, a gente sabe que o Miguel é um anjo, né? E aí começam as discussões. Antes da gente continuar lendo o texto, eu queria fazer uns comentários sobre isso, tá? Porque na tradição judaica, a gente tem o livro de Enoque. Tá? O livro de Enoque não é um livro considerado sagrado pelos cristãos, de forma geral. Ele é um livro de tradição oral que foi formalizado um pouco antes da época de Jesus. Embora ele seja atribuído à época de Noé, ele foi escrito muito tempo depois, tá? E tem várias inconsistências nas versões que são encontradas por aí. O capítulo 89 do livro de Enoque, ele traz um pouco desse conceito do que era falado nessa época sobre anjos e príncipes que cuidam de nações. Tinha nessa cultura judaica esse conceito. Tá? Aqui, por exemplo, capítulo 89, né, no primeiro versículo ele fala sobre pastores. Aqui fala de 37, né, mas tem versões que trazem 70. Tá? No mesmo texto aqui do capítulo 89, mais para frente, vai falar dos 70 pastores que cuidavam de países, né, de regiões. Então, se você olhar esse texto aqui, são textos um tanto quanto confusos. Eu não atribuo assim, uma coisa que fala assim, nossa, é 100% verdade o que está aqui, né? Mas eu olho com esse olho de cuidado de falar, eu entendo que era mais ou menos isso, que era falado na cultura popular da época, até na cultura religiosa da época, tá? Então, isso aqui pode tentar explicar um pouco, quando ele falou dos príncipes, né, o príncipe da Pérsia, o príncipe do seu povo, que é o príncipe de Judá. A ideia principal é que tinham 70 anjos que eles se revezavam para cuidar de países. Esse capítulo 89 aqui, ele vai falando sobre esses anjos, que alguns não cuidaram direito do povo que eles estavam sendo atribuídos para cuidar, né? Ele compara esses anjos a pastores, né? E esses povos como
ovelhas, e essas ovelhas são atacadas por águias, e Deus dá uma bronca depois, fala de um revezamento por períodos desses anjos, umas coisas que vai entender o que está sendo falado, né? Então, você olha mais para frente aqui no capítulo 89 ainda, você vai ver que ele fala dos 70 pastores, né, que eles não cuidaram direito das ovelhas que foram dadas para eles, são jogados num lago de fogo. Então, tem muitas referências que são muito semelhantes, tá? Mas lembrando, isso aqui é um livro apócrifo. Eu não considero, né, como no mesmo peso que a Bíblia, por exemplo. Tá? A gente viu até aqui, você pega aqui, ó, 70 pastores. Lá no começo, ele está falando aqui, ó, 37 pastores, né? Tem versão que é 36, tá? Isso depende da tradução, tem alguns fragmentos que encontraram em vários lugares e vai variando o conteúdo desse texto, tá? Então não é um texto assim que você fala assim, ó, todos estão iguais, né? Foi tratado com aquele mesmo zelo que a gente vê sendo tratado os livros sagrados, né? Você tinha os copistas que copiavam exatamente tudo, aqui não, né? Esse livro de Enoque aqui, ele tem muitas variações. Tá? Então, em cada língua onde ele foi traduzido de um jeito, com um conteúdo, tá? Varia. De forma geral, a estrutura é parecida, tá? Mas tem muitos detalhes que variam. Mas eu trouxe isso aqui para você ter uma ideia do que era a cultura popular da época. Tá? Eles falavam muito disso. Na cultura judaica, eles chegavam até a dar os nomes dos anjos. Tá, então aqui, ó, Dubiel, o anjo ministrador dos persas. Então eles tinham, tipo, ó, o Gabriel era o anjo de Israel, o outro era o anjo dos persas. Então tinham a ideia de que cada povo tinha o seu anjo que cuidava deles, tá? Lembrando, isso aqui não é Bíblia, tá? Isso aqui é tradição oral dos judeus, tá? Tem uma grande diferença aí. Nessa tradição oral dos judeus, eles davam até categorias, separavam os anjos por tipo. Então, se olhar aqui, eles têm categorias, dão nomes, tá? Tudo isso aqui, né, tem coisas que, você olha, tem nomes que aparecem realmente na Bíblia. Os serafins, né, os filhos de Deus, né, querubins, né? Então, tem vários nomes que realmente aparecem, e às vezes na Bíblia, na tradução nossa, só está lá anjo, arcanjo, né, até o próprio nome arcanjo, né, a ideia do arque é que ele é o principal. Tá? Então, se a gente olhar, quando tem o inimigo e tem o arqui-inimigo. O arqui-inimigo é aquele que é o principal inimigo. O arcanjo seria esse príncipe, né? Esse anjo principal, príncipe de primeiro, do mais importante. No livro de Enoque aqui, ele fala até de tronos, que esses pastores, esses anjos que são responsáveis por esse povo, esses arcanjos, né, eles teriam até tronos, né, sobre essas regiões. E aí você vai ver na Bíblia, fala-se sobre isso, né? Efésios 1, por exemplo, ó, fala do poder de Deus que se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio. Então ele também coloca categorias aqui, né? A ideia de potestade até é uma coisa de ter poder, né? É um poder sobre uma região, né? Então, na minha casa, eu sou a potestade que cuido dali. Tá? No original, essa palavra não era só usada para o âmbito espiritual. Tá? Então, o prefeito é a potestade que cuida da cidade, né? O governador é a potestade do estado, né? Então, essa palavra, por mais que não tenha sido traduzida como uma autoridade e tal, passa essa ideia. Tá? Mas pode estar fazendo referência a essa questão espiritual também. Tá? Tudo isso fica muito nebuloso. Tá? E a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes é comum o pessoal pegar a cultura popular, tradições orais e incorporar na fé, na religião, como se fosse realmente, é disso que está falando. E a gente toma um certo cuidado porque não é porque, no ocultismo eles falam que é assim. Gente, se no ocultismo eles falam assim, problema deles. Tá? Eles estão servindo ao pai da mentira. A gente tem que tomar cuidado disso, de não incorporar na fé cristã elementos que vieram de origem profana. Tá? Porque se tiver algum conhecimento oculto ali, foi trazido pelo pai da mentira com o objetivo de enganar. Tá? Então, eu nunca vou... Quando vejo um satanista que falou que o mundo espiritual funciona assim e o diabo faz assado. Gente, se ele recebeu informações do Satanás,
Satanás não vai passar a informação certa para ele, né? Então, sempre muito cuidado, tá? Muita calma, evite incorporar na sua fé qualquer coisa que não venha diretamente da palavra de Deus, tá? Aqui, ó, Romanos 8, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus. Tá? Então, novamente, ele faz menção a essas várias categorias de coisas que existem no plano espiritual, porque ele está falando de anjos, principados, potestades. Então, ele entrou numa categoria metafísica aí, né? O presente, o porvir, a altura, a profundidade. Ele fala tudo, qualquer coisa, seja no espiritual, seja no plano físico, no plano temporal. Ele falou, nada vai nos separar de Deus. Mas ele colocou ali essa lista de anjos, principados, potestades. Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então aqui quando ele cita tronos, dominações, principados e potestades, pode ser no visível ou pode ser no invisível. Efésios 2, ó. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 3, 2. Ele está falando de Satanás aqui, né? Ele chama de príncipe das potestades do ar, né? Então, tem algo aí, nesse nome até, no príncipe do ar, né? Se a gente vê no Velho Testamento, eles tinham a rainha dos céus, né? Nós vamos queimar incenso à rainha dos céus, né? Tinham uns rituais que se faziam, né? E sempre que se usa esses nomes, troca a figura, troca o nome, mas o ritual está sendo feito para seres diabólicos, tá? Me desculpem aqueles que acham que quando está falando de rainha dos céus, está falando de alguma coisa boa, tá? A própria Bíblia traz aqui exemplos disso, ó, Jeremias 44. Lê o capítulo, você vai ver que rainha dos céus não está falando de coisa boa, tá? Príncipe da potestade do ar, esses nomes não são coisas boas. Tá falando de Satanás, está falando de demônios, tá? Por mais que possa ter um nome masculino, feminino, isso aqui a gente está falando de plano espiritual e de guerra no mundo espiritual. Vamos voltar aqui, ó. O príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu deixei ali com os reis da Pérsia. Agora estou aqui para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Então ele falou, ó, teve essa briga aí no plano espiritual, né, e a gente vê algumas passagens falando sobre isso na Bíblia. Tem até uma passagem que eu acho curiosíssima. Se alguém tiver uma explicação bacana, por favor, deixa aí nos comentários, que é aquela passagem, Mateus 11, 12. Ó, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Essa passagem, para mim, eu tenho algo comigo, eu já vi várias explicações, né? Mas eu tenho algo comigo de que faz referências a essas guerras no plano espiritual que a gente não consegue ver e entender completamente, tá? Mas é só uma especulação aqui. Ó, enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão, sem conseguir dizer uma única palavra. Lembra que ele está de joelhos aqui, né? Ele caiu de joelhos com a cara no chão, e caiu deitado com a cara no chão, pôs ele de joelho, apoiado nas mãos, mas ainda assim ele estava olhando para o chão sem conseguir dizer nada. Então aquele que se parecia com um homem tocou meus lábios. Eu abri a boca e comecei a falar. Disse aquele que estava diante de mim, meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive e me sinto muito fraco. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com o meu Senhor? Então aqui esse meu Senhor, tem gente que fala que ele está falando aqui com o próprio Jesus, com o próprio Deus. Tem gente que fala que é só uma questão de respeito, tá? Mas vamos seguir aqui, ó. Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Então aquele que se parecia com um homem tocou em mim novamente e senti minhas forças voltarem. Ele estava ali meio fraco, tocou nele, ele voltou a ficar bem. Não tenha medo, ele disse, pois você é muito precioso para Deus. Segunda vez que ele é chamado de muito precioso ou muito amado. Que a paz esteja com você. Tenha ânimo, seja forte. Enquanto ele falava, logo me senti mais forte e disse, fale, meu Senhor, pois me fortaleceu.
Então ele disse: Você sabe por que eu vim? Em breve terei de voltar para lutar com o príncipe do reino da Pérsia. A batalha lá não acabou. Ele deixou lá o Miguel lá brigando, veio dar o recado e vai voltar para terminar a briga lá. Depois disso, virá o príncipe do reino da Grécia. Olha só, lembra do capítulo 2 de Daniel? Daniel capítulo 2, ele teve a visão de vários reinos. Se a gente olhar aqui, ó, teve o primeiro rei que era a cabeça de ouro, que era a Babilônia. Depois disso surgirá outro reino inferior ao teu, que aí Babilônia, Medo-Persa. Em seguida surgirá um terceiro reino, que aí não tinha falado anteriormente, mas agora a gente sabe que ele está se referindo ao reino grego, reino de bronze, que governará sobre toda a terra, e finalmente haverá um quarto reino. Então, existe um paralelo aqui entre os reinos que são falados na terra e os reinos no plano espiritual, de alguma forma, um plano de influência espiritual sobre a terra. Mas agora lhe direi o que está escrito no livro da verdade. Tá? Então tem um livro da verdade. Ninguém me ajuda na luta contra esses príncipes, exceto Miguel, o príncipe de vocês. Tá? Então tem uma guerra ocorrendo ali, em algum plano espiritual que a gente não consegue ver. O anjo veio, o anjo ou o próprio Deus, uma teofania, né, veio, falou com ele ali e vai voltar para acabar com aquela guerra lá. E vai ter... A guerra era o reino da Pérsia, depois desse reino da Pérsia vai vir o reino da Grécia. Então tem alguma coisa aí, existe uma batalha no plano espiritual, né? O que a gente pode tirar de lição desse capítulo? Primeiro, Deus ouve a nossa oração e movimenta o mundo, movimenta o plano espiritual para responder a nossa oração. Isso é muito legal. A sua oração é eficaz. Quando ele se encontrou com Daniel aqui, no 12, aqui ele fala: não tenha medo, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar, por entendimento e a se humilhar, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. No momento que ele começou aquele jejum e começou a orar e jejuar, né, Deus ouviu e mandou essa intervenção, só que teve uma guerra que demorou 21 dias, essa guerra. Uma coisa grandiosa. A gente não sabe explicar exatamente como que funciona isso, né? Não tem mais nenhum detalhe. Se tiver alguma coisa que tenha base bíblica e vocês conhecem, deixa aí nos comentários, eu quero ver. Tá? Mas até onde eu sei, o que a gente tem de informação bíblica é isso. Existe uma batalha no plano espiritual, e a gente está sob influência desse plano espiritual de alguma forma. Você vê que quando Daniel teve o contato com o ser espiritual, ele ficou fraco, o ser falou, fica forte, ele ficou forte. Então, nosso corpo é extremamente influenciado pelo plano espiritual, de alguma forma, e a gente tem que se alinhar com Deus. E aí ele vai explicar ali alguma coisa para Daniel no capítulo 11. Tá? A gente vai continuar essa leitura no próximo episódio. Tá bom? Então, se você gosta do que eu faço aqui, já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Eu quero ver a opinião de vocês. Tá? Um abração, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.